começando a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia. Meu nome é Fernando Figuinha, um dos editores do Cardio Papers. O trabalho que a gente vai começar discutindo é um trabalho bem interessante chamado STEP-HFpEF. Qual que é o contexto desse estudo? Insuficiência cardíaca, a gente sabe que tem aumentado a prevalência por causa de vários fatores, como a população está ficando mais idosa, os pacientes, a população está tendo cada vez mais fator de risco, então cada vez mais a gente tem visto pacientes com insuficiência cardíaca. Das insuficiências cardíacas, a gente sabe que metade dos pacientes tem IC com fração de ejeção preservada, fração de ejeção acima de 50%. E desses que têm fração de ejeção preservada, mais de 80% estão acima do peso. Então faria todo sentido a gente tentar tratar essa questão de obesidade desses pacientes com IC-FEP. A gente sabe que a obesidade leva a um aumento do volume circulante, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta a inflamação. Então faria todo sentido a gente tentar objetivar esse tratamento. E foi isso que o estudo STEP-HFpEF testou. Então eles testaram o uso da semaglutida, que é um agonista do receptor GLP-1, que já é utilizado para tratamento de obesidade e para diabetes. Usou essa medicação para ver se faria um impacto positivo nesse cenário de C com fração de ejeção preservada. Então foram mais de 500 pacientes, eram pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 45%, com MC acima de 30% e um NIRA de 2 a 4, então eram pacientes sintomáticos. E o objetivo desse estudo foi ver se o uso da semaglutida conseguiria, primeiro, melhorar a qualidade de vida e, segundo, se conseguiria ajudar a perder peso, que era algo que a gente já imaginava. Esse era o desfecho primário. Então não foi um estudo que testou desfecho como hospitalização ou morte, pelo menos não como desfecho primário. E qual que foi o resultado do estudo? O estudo foi positivo, então a gente conseguiu sim mostrar uma melhora da qualidade de vida, que foi avaliado pelo score de Kansas City, o KCCQ. Então houve melhora de qualidade de vida com o uso da semaglutida nesses pacientes e houve uma redução de peso, uma redução de 10,7% de peso no grupo que usou semaglutida. Então, interessante. O que mais que o estudo trouxe? Houve uma redução de PCR, que é um marcador que indica se tem ou não inflamação, então sugerindo que ele poderia melhorar realmente a inflamação. E houve uma redução também de NT-proBNP. Isso é interessante que, se a gente lembrar, pacientes obesos costumam ter BNP menor. Então, se o paciente perdeu peso, a ideia é que aumentaria o BNP. Mas mesmo com a perda de peso, houve uma redução de NT-proBNP, mostrando que realmente ajudaria no quadro da insuficiência cardíaca. O estudo não tinha poder para mostrar redução de hospitalização ou de morte. Eles até avaliaram isso, não houve diferença em morte. Hospitalização, teve um paciente que hospitalizou no grupo semaglutida contra 12 no grupo de placebo. Então, sugerindo que poderia ter algum benefício, mas isso é exploratório, a gente não pode falar porque o estudo não tinha poder para isso. Então, resumindo, foi um estudo que mostrou sim que haveria um benefício de tratar esses pacientes com IC-FEP, com obesidade, com MC acima de 30, com a semaglutida. Então, melhorou a capacidade de exercício, o teste de caminhada em 6 minutos melhorou nesses pacientes, melhorou provas de inflamação. Então, parece ser, sim, interessante. Mas não houve ainda desfechos de hospitalização ou morte, como outras medicações, como o inibidor de SGLT2, já mostraram em estudos prévios. Então, é um estudo muito interessante, porque ele, primeiro, mostra pra gente que a obesidade deve ser um alvo a ser tratado nesses pacientes. A gente vê muito paciente com IC-FEP obeso, que a gente nem lembra de tratar a obesidade. Então, a gente tem que pensar em tratar a obesidade nesse paciente. E segundo ponto, mostra pra gente que a gente tem que estudar mais isso. Tem que abrir portas para estudos maiores que vão ter poder para poder avisar a gente que, reduz realmente a hospitalização, reduz mortalidade, então tem que ser uma droga que todo mundo vai usar. Será que, uma pergunta bem comum, será que foi só porque perdeu peso que teve esse benefício? A gente sabe que a semaglutida consegue sim melhorar essa questão de peso, que já foi provado em outros estudos, então melhoraria vários fatores relacionados a isso, gordura epicárdica, volume circulante, diminuiria a demanda tecidual, de débito cardíaco, etc. Mas a gente sabe que a semaglutida não age só desse jeito. A semaglutida consegue reduzir a inflamação, ele pode melhorar a função microvascular, melhorar a função metabólica, tem vários papéis a mais, melhor função miocárdica, que podem justificar um benefício além da perda de peso. Então, excelente, mostra pra gente que a gente tem que tratar a obesidade e mostra pra gente que a gente tem que ter estudo novo para mostrar se essa medicação realmente não pode nos ajudar a tratar melhor esse nosso paciente com IC-FEP. Continue nos acompanhando, muita coisa boa por vir aqui no Congresso Europeu de Cardiologia.